Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. São Plácido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre educação e literatura, então. Em primeiro lugar, a gente precisa refletir um pouco sobre o que é literatura. O que literatura propriamente é? Uma primeira noção que vocês precisam ter, e isso a respeito de toda a arte. O que é uma arte que é uma arte de verdade? Por que o quadrinho que a dona Maricota pinta na escolinha de arte da esquina não é grande arte e Picasso é grande arte? Picasso é tão horrível quanto o quadrinho que a dona Maricota pinta na esquina. Por que o do Picasso é valorizado e o da dona Maricota não é? Por uma única razão. A arte de verdade é uma filosofia posta em símbolos. Picasso é tão valorizado porque ele queria dizer uma coisa com aqueles rabiscos. E ele dizia uma coisa com aqueles rabiscos. Ali há uma doutrina que a maioria das pessoas não entende, uma doutrina que a maioria das pessoas, que é uma doutrina péssima. É péssima a doutrina para trás da... A maioria das pessoas elogia Picasso porque fica bem. Mas por que ele foi tão valorizado e promovido? Porque aqueles que mandam na sociedade queriam valorizar e promover a doutrina péssima que ele estava defendendo. Mas eu quero que vocês guardem isso. A arte é sempre uma filosofia posta em símbolos. Beethoven, que é péssimo também, péssimo, ele dizia, a música fala mais de ideias do que a filosofia. E quando ele escrevia a música dele, ele escrevia para transmitir as ideias dele. Por isso que a gente diz para as crianças, não escutem músicas romantismo. Não escutem música romântica. Porque a arte, de fato, transmite ideias. Você sabe que tem uma experiência feita por um crítico de arte, que é muito interessante, é quanto a som. Mas o que vale para som, vale para cor, vale para tudo aquilo que é simbólico. Ele diz, imagine que uma língua que só existem duas palavras, ping e pong. Borboleta é ping ou é pong? O que você me diria? Uma linguagem só existe essas duas Só palavras. existem essas palavras. Borboleta é ping ou é pong? Você não sabe dizer nada. Eu diria pink. Você diria ping. Você diria ping. E elefante e milho é ping ou é pong? É pong. Alguém discorda? Que a gente pensaria que o elefante é pong e a borboleta é ping? 100% das pessoas respondem assim. Por quê? O que tem na palavra ping? O que tem na palavra pong? Não parece que não tem nada? Mas tem. Esse som básico, simples, tem um esquema que é difícil de você justificar e explicar, mas que todo mundo percebe. Não é interessante? Então, os sons, as cores, transmitem ideias. Você sabe que a borboleta é ping, você sabe que o elefante é pong. Por quê? Porque sempre foi assim que Deus fez o mundo. Os sons, as imagens transmitem ideias. Então, toda arte é uma filosofia posta em símbolos. A literatura é uma filosofia posta em narrativa. Tem um professor, que foi professor na USP. Não foi meu professor, eu fui aluna de discípulos dele. Uma pessoa que tem um monte de livros publicados, Masson Moisés.
E num dos livros dele, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, todo romance recria o mundo. Entendam o que ele quer dizer. Quando eu entro numa narrativa, é como se a verdade fosse aquela história. Isso se chama, inclusive, tecnicamente, a verdade narrativa. No Chapeuzinho Vermelho, é verdade que o lobo comeu a vovó e depois comeu. Isso faz parte da narrativa. Nessa história, a verdade é essa. Mas isso é um exemplo muito simples, muito prático. Quando você vai ler uma história, digamos assim, você tem uma coisa que chama pacto narrativo. Não é um pacto que está escrito em lugar nenhum, que ninguém assinou, mas é assim, quando você começa a ler a história, o que o narrador está te dizendo é a verdade. É isso. Você tem essa, digamos, confiança que as coisas foram do jeito que o narrador diz. É isso que chama verdade narrativa. E, num livro do Carr, como que é o primeiro nome do Carr? Um que escreveu um livro chamado The Shallows. Nicholas Carr. Ele escreveu um livro chamado The Shallows, que se chama, em português, A Geração Superficial. Em inglês é só Os Superficiais, mas em português traduziram por A Geração Superficial. E ele diz uma coisa que é muito interessante e faz a gente entender por que a literatura tem esse poder formativo. Ele comenta, o livro é o que a internet está fazendo com nossas mentes. Ele mesmo, que é um professor universitário, começou a notar que ele estava processando diferente a informação, que ele estava com dificuldade de ler artigos mais longos, que ele estava num modo estranho para ele mesmo, e ele vai então investigar o que está acontecendo. É um livro bem interessante, é um livro que eu recomendo para vocês. E uma coisa interessante que ele comenta é que foi feita uma experiência em que 2 grupos de pessoas receberam tarefas diferentes. Um grupo tinha que tocar um piano. Eles tinham que passar um certo tempo por dia tocando um piano. E o outro grupo, todos eles eram pianistas, todos eles sabiam tocar um piano. O outro grupo tinha que ficar se imaginando tocando piano. Só imaginando. Na cabeça, fazendo os movimentos que eles fariam para tocar o piano, mas só imaginando. As áreas do cérebro aquelas coisas que eles fazem de medir, as áreas do cérebro ativadas eram as mesmas e na mesma proporção. Então, era a mesma coisa, a realidade e o imaginado. Então, quando eu estou lendo um livro, no meu cérebro, é como se aquilo fosse o real. Por isso que o imaginado, por isso que a ficção tem o poder de mudar as convicções das pessoas. Eu li uma vez uma reportagem de quando a Veja era uma revista importante, com milhões de pessoas que liam a Veja toda semana. Gente, vocês lembram, tinha as páginas amarelas no começo, que sempre tinha uma grande entrevista ali. E um dia essa entrevista era com uma pessoa que faz novelas. Eu não vou lembrar o nome dele. Vocês sabem me dizer o nome de alguém que faz novelas? Não, né? Aquela bandeira. Escreve, não é? É. É um nome muito famoso. Não é Manuel Carlos.
Manuel Carlos é um que faz, mas não é esse. É o Dias. Não era o Dias Gomes também. O Dias Gomes ainda é do meu tempo, de quando eu via televisão. É um outro. Bom, mas ele comentando, o repórter falava para ele: você teve muita importância na aceitação do homossexualismo no Brasil, não é verdade? Ele falou: é verdade, eu colaborei sim, mas primeiro eu cometi um erro. Na novela tal, eu pus fulano e fulano como homossexuais desde o começo. E isso provocou uma grande reação. O público ficou chocado, a novela caiu lá, tal, não sei o quê. Falou, mas na novela tal, na próxima, ele falou, eu fui mais hábil. Eu só pus os dois rapazes morando juntos, que nem tanto estudante mora junto. E fui mostrando como eles eram bons filhos, como eles eram colaboradores, como eles eram pessoas ótimas. E só lá pelo capítulo 100 é que eu falei para o telespectador, esqueci de contar uma coisa para vocês. Eles são amantes. Mas aí as pessoas já estavam apaixonadas por eles. Eles já eram tão bonzinhos, eles já eram tão maravilhosos, que as pessoas aceitaram. Então, vocês veem duas coisas aí. O poder da narrativa e como tem gente manipulando a narrativa. As coisas não são feitas por acaso. Mas então, todo romance recria um mundo. Toda grande obra literária vai te apresentar uma visão da realidade. Então, a narrativa vai ter um aspecto filosófico e um aspecto simbólico. Como essa visão do mundo é figurativizada. Como é que ela se apresenta. Uma outra coisa que eu tenho sobre novelas também, que eu tenho, é uma coisa que eu trabalho bastante, essa questão de ficção. Tanto o meu mestrado como o meu doutorado são para tratar da ficção como pedagogia social. Sobre novelas também. Tem um estudo de uma universidade inglesa que mostra que as taxas de natalidade caem significativamente no Brasil, onde chega o sinal da Globo. São estudos da década de 80. No local em que chegava o sinal da Globo, a taxa de natalidade caía. Mas eu tenho uma outra informação de um livro. Existe uma coisa de interpretação literária que se chama Teoria da Recepção, de um tal de Yauch. E o Starobinsky é um grande expoente dessa teoria da recepção. E uma coisa interessante... Tudo bem, Antônio? Você trouxe uma ajudante? Uma coisa interessante que ele diz... a teoria da recepção é que fala que a obra ela vai ser interpretada de acordo com quem a recebe. O que é um pouco verdade. A base filosófica deles é ruim, eles são fenomenológicos, mas é um pouco verdade que você vai entender a obra com o repertório que você tem. Mas ele comenta uma coisa, ele fala, por exemplo, os romances do século XIX provavelmente tiveram uma influência nas taxas de natalidade, porque embora no século XIX as famílias fossem normalmente numerosas, nos romances as pessoas só têm 1 ou 2 filhos. Eu falei, meu Deus, é verdade. Vai ler Machado de Assis, vai ler José de Alencar. Todo mundo só tem 1 ou 2 filhos. Essa não era a realidade daquele tempo.
Mas na história, todo mundo só tem dois filhos. Ele falou, claro que isso no século XIX chamava atenção, criava uma estranheza. Hoje a gente lê os livros e não percebe. E não é verdade? Até ele falar, eu nunca tinha estranhado que nas histórias de Machado de Assis e José de Alencar e do Joaquim Manuel de Macedo, todo mundo só tem 1, 2 filhos, quando essa não era a realidade. Ele tá escrevendo na Alemanha. Mas eu sei que essa não era a realidade no Brasil. O normal no século XIX era as pessoas... Você, sei lá, teu bisavô, provavelmente, era um monte de gente. Minha avó teve 18. Então, tua avó ainda. Então, mas vocês veem, tem gente manipulando as coisas. Então, tem o aspecto filosófico, tem o aspecto simbólico de como essa filosofia é figurativizada. E tem um aspecto estético, que é o que faz a literatura ser atraente. O que faz uma coisa ser literária? Eu dava um exemplo para os meus alunos de teoria literária. Se eu chegar para vocês e contar, olha, morreu meu marido. Morreu meu marido e eu estou tão triste que eu queria morrer também. Eu falava para os meus alunos na universidade, eu dava aula à noite. Na USP eu dava aula de manhã, mas na UNG eu dava aula à noite. E dava aula para um pessoal que tinha trabalhado o dia inteiro e ia pegar um ônibus fretado para ir para casa, coitados, se matando. Mas eu comentava com eles, se agora vocês vão chegar em casa, a mãe está lá esperando para pôr o prato de vocês no micro-ondas, se vocês contarem para a mãe de vocês o que eu estou falando, por que vocês vão contar? Aí eu falo assim, porque a senhora é nossa professora. Então, é por uma razão universal ou por uma razão particular? Por uma razão particular. Porque a gente vai ficar com pena da senhora. Nossa, a senhora fala isso, que a senhora está tão triste que a senhora queria morrer. Fala, e vocês vão prestar muita atenção em usar as mesmas palavras que eu usei? Não, professora, por quê? As palavras que a senhora não tem importância, né? O importante é o que a senhora disse, é a mensagem. Eu falei, então. Agora pensa numa outra coisa. Quando a gente recita, alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra, sempre triste. Se lá na altura etérea que subiste, memória desta vida se consente, pede a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo daqui me leve a ver-te, quão cedo dos teus olhos me levou. Quando a gente recita essa poesia, porque a gente está com pena do Camões, que a Dinamene morreu? É isso que a gente está pensando quando a gente pensa a poesia? Não, quando a gente recita essa poesia, a gente recita por 2 razões. Primeiro, porque é bonito. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. Porque o ritmo e a rima faz ficar extremamente agradável. E por que a poesia permanece? Porque é uma discussão filosófica interessante. Existe um amor assim? Existe um amor que é maior que o amor à vida? É verdade que a gente pode amar tanto alguém que a gente prefere poder morrer também para poder se encontrar com essa pessoa na outra vida? Isso existe. Então, no Camões, não é um interesse pessoal. Tem 2 coisas. Primeiro, tem a discussão do universal. E segundo, a forma estética. É isso que faz a literatura. Onde não tem discussão universal ou não tem forma estética, não há propriamente literatura. Claro que isso vai ter tamanhos muito diferentes. Hoje de manhã eu recitei um poeminha para as crianças que a gente fez lá para as crianças do São Mauro.
Claro, é uma coisinha muito simples. É assim, olha, um sapinho de casaca, onde é que já se viu? Todo mundo deu risada. Até o jacaré sorriu. O sapinho nem ligou, mas quentinho ele é que ria, porque a opinião dos outros nem esquenta, nem esfria. É literatura? É literatura. É literatura pequena, miudinha, mas é literatura. Por quê? Discute ou não um problema universal? Discute. Você vai ser diferente? A gente gosta de ensinar para as crianças, porque ser católico nesse mundo de hoje, vai ter um monte de gente para dar risada, não vai? Então eles têm que aprender que a opinião do mundo nem esquenta, nem esfria. Você fica quentinho com o bem que você tem e que os outros não gostem, não é problema. Mas é literatura. Tem um lado estético, rima, tem ritmo, é fácil, até fácil de decorar, não é? E, ao mesmo tempo, tem uma ideia geral. Tá? Tem um negócio de universal. Tá certo? Com isso ficou claro o que é literatura? Muito bem. Como? Profundamente. Agora vamos falar um pouco sobre a importância da literatura na educação. Do ponto de vista histórico, na antiguidade clássica, os gregos educavam inteiramente com literatura. O grande modelo educativo deles era a Odisseia. As crianças eram educadas aprendendo Homero. Então, a literatura vai ter um papel durante muito tempo, porque na antiguidade cristã, olha, por exemplo, São Tomás de Aquino, que estudou numa abadia beneditina. São Tomás de Aquino nasceu em 1225. Com 5 anos, os pais o puseram na abadia beneditina de Monte Cassino, para ele ser educado. Com São Tomás de Aquino aconteceu a mesma coisa que aconteceu com São Mauro e São Plácido. Os pais entregaram numa abadia beneditina. Só que no tempo de São Mauro e São Plácido, quem estava na abadia beneditina era o próprio São Bento. Não é? Mas depois, no tempo de São Tomás de Aquino, evidentemente não, né? 700 anos depois. Mas eles fizeram a mesma coisa. Entregaram os filhos para serem educados na abadia beneditina. E São Tomás de Aquino ainda estudou literatura clássica, ainda aprendeu, eu não sei se ele aprendeu os gregos, eu pensaria que não, porque ele não era um grande greguista quando era adulto, ele sabia algum grego, mas ele pedia para o Guilherme de Moerbeke traduzir as obras de Aristóteles para ele. Então ele não era um greguista, então ele não deve ter estudado os gregos. Mas certamente ele estudou a Eneida, ele estudou os grandes poetas latinos. Esse era o currículo da abadia de Monte Cassino ainda no século XIII. E as pessoas vão continuar sendo educadas com literatura clássica, com os textos clássicos. Só que o que vai acontecer com o advento do cristianismo? Vai ser introduzida a Sagrada Escritura. Então, eles vão começar a estudar, além da literatura clássica, a Sagrada Escritura. Mas o que eu quero que vocês chamar a atenção de vocês? Não há ficção cristã. O cristianismo não fazia historinhas. Os santos padres combatiam os mitos. Eles tomavam muito cuidado, eles não queriam. Do século XIX vai ter até um movimento grande contra o estudo dos textos clássicos entre os católicos. Se não me engano, aquele Monsenhor Goma, que é bem famoso, vai ser um dos que é contra, se eu não me engano. Eu me lembro bem que ele está na polêmica.
Agora eu não tenho certeza se ele está na polêmica contra ou a favor. Mas eu tendo a achar que o Monsenhor Gomes era dos que era contra. Claro, porque os jesuítas, por exemplo, educavam com os textos clássicos. Só que eles expurgavam, porque os textos clássicos facilmente são bem pornográficos. Até os Lusíadas é bem pornográfico. Tem um capítulo que não dá para dar para as crianças. Então, os jesuítas expurgavam. Mas, enfim, o cristianismo não gerou ficção. Quando é que a ficção volta? Dou um doce para quem adivinhar. Quando é que volta a ficção? Os jesuítas usavam a ficção antiga. Não há uma ficção produzida pelo cristianismo. A ficção era da Revolução Francesa. Então, o romance sim, mas os romances de cavalaria, final da Idade Média. Século XIV, pensa tudo que não presta, começa no século XIV. É verdade, a moda, por exemplo, começa quando? No século XIV. Antes do século XIV, só tinha existido moda no Império Romano quanto a cabelos. Nunca em toda a história da humanidade tinha existido moda. Qual a primeira moda do século XIV? Como? Qual foi a primeira moda do século XIV? No século XIV a moda começa pesada. Começa, por exemplo, sapatos. Eles começaram a fazer sapatos cada vez mais. O que é moda? Você sabe o que é moda? Chama moda quando a mudança não tem razão de ser e é cíclica. Cíclica. Qual que era o sistema normal de vestir? Qual que é o sistema normal de vestido? O costume. Por que os japoneses se vestiam daquele jeito? Por costume. Tinha alguma variação? Alguma variação pequena, devido, por exemplo, a, sei lá, tiveram um maior contato com a China. Na China se usava um negócio lá que eles não tinham pensado. Aí começa a adaptar aquilo, começa a usar. Então, no sistema tradicional de roupa, a moda é por costume, as mudanças são poucas, são lentas e determinadas por razões históricas ou geográficas. Esse negócio tem que mudar sempre. E ninguém sabe quem está mandando. Ninguém sabe quem está mandando, né? Não é isso? E tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Tanto que, na linguagem comum, se a gente fala assim, isso aí é uma moda, o que a gente quer dizer? Que vai passar logo. Que vai passar logo. E é irracional. Por que num ano a saia está no cotovelo, para baixo do joelho, no outro ano está para cima, depois vai no pé, depois não sei o que lá, e aí num ano todo mundo tem que usar uma blusa que tem um recorte aqui, e depois no ano seguinte, se você usar uma blusa que tem um recorte aqui, é ridículo. Não, usar uma blusa que tem um recorte aqui é ridículo sempre. Mas não é assim. Ai, não, agora você tem que usar aquela calça com uma boca desse tamanho. Agora, se você não usar uma calça que é colada no pé, é ridículo. Não é assim? É assim. Mas então, além da moda no século XIV, até um pouquinho antes, esse fim da Idade Média, a decadência da Idade Média. Tem um livro famosíssimo, que eu recomendo também que vocês leiam, da Barbara Tuchman, A Distant Mirror, um espelho distante, o terrível século XIV. Um espelho distante, muito inteligente ela. É um livro fantástico esse, A Distant Mirror. Mas tem tradução em português. Um espelho distante. O original é em inglês. Bom, mas a permanência desse modelo de estudo da literatura clássica vai até o século XIX. Mas ela vai sempre em decadência a partir do século XVII. Até aí vamos estudar os clássicos. Por exemplo, no Brasil, foi a reforma de final dos anos 50 que tirou o latim.
Eu comecei a estudar no ano que o latim caiu. Eu comecei a estudar em 1964. No meu tempo, a gente ia para a escola só com 7 anos. E eu entrei, então, em 64. Eu sou de 57 e 64 eu entrei na escola. Foi o primeiro ano que na escola brasileira não houve latim. Nunca foi para criança de 7 anos, era sempre para criança de 11. Mas foi o primeiro ano que na escola brasileira não houve latim, foi 64. Mas, digamos, o abandono dos clássicos vinha progredindo. O que vai acontecer no século XVIII? Vai ser a primeira vez com os românticos. Quando eu digo românticos, vocês traduzam por... A filosofia romântica é profundamente esotérica. Até o nosso José de Alencar, num livro que talvez vocês tenham lido na escola, Lucíula, vocês leram? Então, não parece, né? Mas tem esoterismo no Lucíula. Se você olhar, ela é comparada em momentos diferentes com o fogo, o ar, a água e a terra. Lucíula do José de Alencar é uma história de uma prostituta. Primeiro que tem esse tema, o tema da prostituta santa, que é isso que ela é. Era uma prostituta santa, que é um tema caro da gnose, que vai aparecer em uma porção de obras românticas europeias. Você já deve ter ouvido falar da Traviata, já deve ter ouvido falar de Lucille de Lammermoor. E no Brasil, quem vai fazer é José de Alencar. Então, tem esse tema da prostituta santa e ela é comparada em 4 pontos diferentes, assim, dentro da narrativa, entendeu? Mas ela é comparada com o fogo, com a água, com a terra e com o ar. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Mas, claro, o romantismo esotérico, assim, completamente ligado com os movimentos esotéricos, é principalmente o alemão. O francês vai enveredar por um caminho mais social, mas, claro, também esotérico, também gnóstico. E vão ser eles que vão criar o que hoje se chama de literatura infantil. Eles é que vão pegar as lendas gnósticas, as lendas esotéricas, e transformar em narrativas para crianças. A Branca de Neve, por exemplo, que passa por todas as etapas do processo de iniciação, que é levada... Uma das coisas fundamentais dos processos iniciáticos são as cavernas sobre a terra. Os anões que trabalham embaixo da terra são os, digamos, iniciadores. São os mestres, né? São os mestres, exatamente. Ela, a Branca de Neve, representa a alma nesse processo de purificação iniciática. Morrer, né? Por isso que ela tem que morrer. Morrer e ressuscitar. Isso, morrer e ressuscitar. Mas eu estou pegando só um exemplo, mas todos esses contos infantis. E o que eles estavam fazendo com isso? Então, a partir daí que vai se criar uma espécie de padrão dentro da literatura para crianças do mágico, de um universo paralelo baseado em princípios esotéricos. No século XX, a gente vai chegar assim no top. Com quem? Com Lewis e o Tolkien. Que vão, de fato... Eu tenho um livro que se chama A Gnose na Literatura Portuguesa. Hã? Não conheço isso que a senhora acabou de falar. Nem o Lewis, nem o Tolkien? Não. Eles são duas pessoas assim famosérrimas em literatura infantil. Você nunca ouviu falar do Hobbit, nem do Senhor dos Anéis? Ouviu? Sim. É. Então, eu não conheço as... Você conhece os filmes, provavelmente. Você conhece os filmes, tá? Antes de ter esse filme, teve livro. O que eu estava falando?
Então, esse meu livro, A Gnose na Literatura Portuguesa, ele fala, tem um momento lá que ele fala, o livro também é esotérico. Ele fala, existe o embaixo e existe o em cima. E existe a passagem. O importante é a passagem. Você conhece o Lewis. Você conhece o guarda-roupa, a bruxa, tá lá. O que é o importante? O importante é a passagem. Como é que tem gente que quer que eles sejam católicos? Eu penso, a ingenuidade das pessoas. Todos os esotéricos tratam o Lewis e o Tolkien como esotéricos. E os católicos querendo na marra que eles sejam católicos. Falam assim, não, mas o Tolkien era católico e o Lewis era... Mas é claro que é isso que eles iam dizer, porque... Então, é claro que ele era católico nesse sentido esotérico. Porque eles eram todos... Eles fizeram durante 30 anos, o grupo chamava The Inklings. The Inklings. A palavra inkling, em inglês, quer dizer dica, indicaçãozinha, sinal que nem todo mundo percebe. Era um trocadilho porque eles eram escritores e ink é tinta. Inkling não tem nada a ver com tinta. Inkling é isso, é dica, indicação, sinal que nem todo mundo vai perceber. Então eles se chamavam de os Inklings. Eram 4, os principais. Gente, durante 30 anos eles se reuniram toda quarta-feira. Vocês acham que as pessoas se reúnem durante 30 anos sem ter um objetivo muito sério? Vocês sabem o que é a vida? A gente encontra com as pessoas, depois desencontra. O amigo é amigo por um tempo, depois a vida anda, não é? 30 anos, precisa ter alguma... Esse povo estava fazendo alguma coisa que interessava muito para eles. 2 deles eram oficialmente teosóficos. E os outros 2 não? 2 eram oficialmente teosóficos, os outros um outro era católico, o outro era anglicano. Quando Tolkien, eu li a biografia dele, escrita pelo principal biógrafo dele, que é um homem que conta que quando ele foi conhecer o Tolkien o recebeu e falou para ele, eu acabei de ver um hobbit. Não. É. Ele tinha acabado de ver um hobbit. Quer dizer, entendeu? E nesse livro tem um trecho dele escrevendo para o filho dele e falando, escrevi o capítulo tal, acho que do Senhor dos Anéis. Mandei para o Lewis e ele já aprovou. Peraí, por que o outro tinha que aprovar o livro dele mesmo? Não é esquisito? Aí não tinha uma sociedade funcionando que não está dita, que não está explícita. Claro que tinha. Esse pessoal, os românticos, volto para os românticos. Por que eles resolveram fazer isso com as crianças? Adianta. Criança que lê a Branca de Neve. Ela vai ficar esotérica por causa disso? O que vai acontecer? Mas, ela não vai ficar esotérica, né? Mas, a explicação que eu vou dar para vocês, eu tirei da boca do Lewis. O Lewis tem uma trilogia cósmica chamada That Hide Your Strength. Aquela terrível, Hide é mais que terrível, é ao mesmo tempo que causa temor, mas que é muito forte. Força. E é um cientista que vai para Marte, depois ele vai para Vênus, e ele descobre todo um universo paralelo. Ele acha uma porta. E quando ele volta, ele quer contar. E ele vai procurar um filólogo
Quem era filólogo era o próprio Lewis. Entendeu? Essa pessoa que ele procura, no fundo, é o Lewis. Mas ele pede para ele escrever uma narrativa ficcional. E o filólogo está assim em dúvida, ele fala... Ele conta, porque ele está escrevendo o livro, né? Diante da minha objeção de que se fosse aceito como ficção, o relato, exatamente por esse motivo, seria considerado falso. Nossa, por que você vai contar isso que aconteceu como ficção? Ele respondeu que na narrativa haveria indicações suficientes para os poucos leitores, os pouquíssimos, que atualmente estivessem preparados para avançar nessa questão. Eu acho que isso aqui, eu peguei isso aqui de uma tradução em português do livro. Eu acho uma tradução errada. Esse atualmente deve ser actually. Deve ser que realmente estivessem preparados. Mas é que é cheio de tradutor que não sabe que actually é realmente e não é atualmente. Mas entendeu? Então, a gente faz a ficção. Pouquíssimos vão entender que aqui tem um pouco mais. E são esses que me interessam. Porque o objetivo máximo, aqui, essas coisas em maiúsculas são minhas, né? O que precisamos no momento não é tanto uma compilação de crenças, mas de uma quantidade de pessoas familiarizadas com certas ideias. É isso que eles fazem. Não causa mais impacto, estranheza. Nada. Nem de berço. Cria uma mentalidade. Cria uma mentalidade. Não é interessante? Eu achei isso aqui precioso quando eu achei isso no livro. Eu falei, olha ela aqui me explicando o que ele está fazendo com a feiticeiro guarda-roupa. É, o feiticeiro guarda-roupa e o que mais? E o quê? O leão, o feiticeiro e guarda-roupa, uma coisa assim. Então, mas ele explicando o que ele está fazendo, o que eles estão fazendo com o Hobbit, o que eles estão fazendo com o Senhor dos Anéis. É isso aqui. Alguns vão entender. Poucos, pouquíssimos. É que nem o Humberto Eco. Eu escrevo este livro para meia dúzia de leitores e 1 ou 2 cardeais. A imensa maioria não vai entender nada. Ele escreve isso no nome da Rosa, nas apostilas ao nome da Rosa. Não é interessante? A senhora acha interessante? No meu caso, eu achei preocupante. Porque os meus filhos... A senhora sabe que nas minhas aulas de literatura na faculdade, uma menina me falou assim uma vez, credo, professor, agora eu nunca mais vou pegar um livro na mão tranquila. Eu falei, mas é isso mesmo que eu quero, minha filha. Eu não quero que você seja uma tonta enganada. Um livro desse. Eu não vou mentir. Então, assim, de cara com essa realidade assim, realmente, eu não via nem nada. Vou ser bem sincera. Claro, porque é o normal. Das pouquíssimas leitoras que É difícil a gente imaginar a maldade que tem no mundo. Mas é porque nós também... Fundamento que é o esoterismo. Eu sou o esoterismo. Nós somos escritores. O esoterismo. O que é o esoterismo? O esoterismo é uma doutrina que, no fundo, diz que o homem é divino e que ele precisa descobrir que é divino. Como é que ele vai descobrir que ele é divino? Através de uma coisa que se chama iniciação. Ele vai precisar de um mestre que vai ensinar isso para ele. Então, tem uma porção de sociedades esotéricas, a teosofia é uma muito importante, a maçonaria, no fundo, é uma associação esotérica, e aí eles vão ter os processos de iniciação, eles têm variações, mas no fundo são sempre a mesma coisa. Como o Antônio disse, vai ter sempre, digamos, um processo de morte e ressurreição. E aí a pessoa fica iniciada, ela tem um conhecimento, gnose. É por isso que no emblema da maçonaria tem o G, gnose, conhecimento. O que nos salva é esse conhecimento de que nós somos Deus. Então, isso, basicamente, muito brevemente, é isso que é esoterismo.
E aí com a ficção também das animações e dos filmes. Claro. Potencializou isso aí. Muito. De modo que a gente vive uma vida ficcional. Exatamente. Hoje em dia, a maior parte dos adultos vive num mundo de ficção. Quantos filmes a pessoa vê por semana? Como que se perde a vida olhando para uma tela, vendo coisas que nunca aconteceram e nunca vão acontecer, em vez de agir no mundo? Então, deixa eu te falar uma coisa que é interessante a esse respeito. Essa técnica já foi usada desde o tempo que era só literatura mesmo. Porque o principal objetivo do diabo é nos fazer desconfiar de Deus. É considerar que Deus é mau. Não foi o que ele fez com Eva? Por que ele não deixa vocês comerem nenhuma fruta? Ela fala, não, a gente pode comer. É só uma que a gente não pode. Mas essa aqui, se a gente comer, a gente morre. Que vai morrer nada. Vocês vão ficar que nem deuses. Esse Deus é invejoso. Sempre o que o diabo quer é nos fazer odiar, desconfiar, ter desprezo de Deus. A coisa mais eficiente que ele pode fazer para isso é nos fazer odiar a realidade. E na literatura, a literatura do século XIX é muito importante por causa disso, eles usaram duas técnicas. Você suponha que eu quero te convencer que leite é uma coisa amarga. A realidade não presta. Eu quero te convencer que leite é uma coisa amarga. Tem dois jeitos. Ou eu pingo fel no leite, te dou e falo, tá aqui o leite. Você vai tomar e fala, meu Deus, que horror. Quando que eles fazem isso? Com aqueles livros naturalistas. Sabe? Tipo Curtiço. Não sei se vocês viram essas porcarias. Mas ninguém presta, ninguém vale nada. Deve ter filmes também assim. Aqui eu não assisto filmes desde 1974. Então, mas eu tenho certeza que tem filmes que a realidade deve ser um horror, que, assim, ninguém vale nada, tudo é uma tragédia, que faz para você ficar desgostoso da vida. Eles começaram fazendo livros assim, mas hoje eu tenho certeza que tem filme, que deve ter de tudo assim. Então, esse é um dos jeitos de fazer odiar a realidade. Outro jeito é eu pegar o leite e encher de açúcar. Olha, toma o leite. O dia que eu te dou leite sem açúcar, você fala, ai, que horror! Que são o quê? Aquelas histórias melosas. Que todo mundo, sabe que tem os malvadinhos, mas os malvadinhos vão sempre perder no final. E no final todo mundo fica lá com aquele sorriso, o tipo happy end. É verdade. Se a pessoa fica vendo isso, assistindo isso, lendo só esse tipo de livro, como que a vida dela vai parecer para ela? Um tédio. São dois modos de fazer a gente ter desgosto da realidade. Porque sabe o que é bom para você? A realidade, a tua vida. É nisso que você vai poder conquistar a vida eterna. É nisso que você vai poder ser uma pessoa importante, agir na vida dos outros, ser uma pessoa que ajuda, ser uma pessoa que anima, ser uma pessoa que faz os outros se aproximarem de Deus. É agindo. Eu tô morrendo de rir aqui na minha mente, me lembrando. É isso. E aí, coitado das pessoas, né? Aí tá todo mundo com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico, não é? Porque São Tomás diz isso e é uma grande verdade. A bem-aventurança do ser está na ação. E nós criamos uma sociedade que as pessoas não agem. Elas trabalham meio forçadas porque elas precisam ganhar o dinheiro delas, mas fora isso elas ficam paradas diante de uma tela. Não é? Bom, para a gente concluir, algumas coisas práticas
literatura e educação na prática hoje. É extremamente importante para as crianças lerem. Leiam com os filhos de vocês, desde que eles são pequenininhos. Quando eles não sabem ler, vão lá ler com eles. Por que é importante? Primeiro, desenvolvimento linguístico. Vocês notem que o vocabulário caseiro, o que a gente fala para se comunicar dentro de casa, é extremamente pouco. É um vocabulário muito pequeno, são poucas palavras para falar. Põe o brinquedo no lugar, tira a meia debaixo da cama, vem comer sua sopinha. É pouca coisa, é pouco vocabulário. Uma criança que só tem acesso ao vocabulário doméstico vai ter um vocabulário muito pequeno. E desenvolvimento linguístico significa desenvolvimento cerebral. Quando você lê para o seu filho, claro, quando você lê, vão aparecer palavras lá que você nunca usaria numa conversa. A criança também vai ter acesso a realidades que ela não teria. Eu, por exemplo, li, quando eu tinha 8 anos, Lessie Lanta, o Menino Lapão. Os lapões são nômades que vivem perto do Cáucaso. Claro que aquilo me mostrou uma realidade que eu não teria nenhum acesso, não fosse pelo livro. O livro, ele nos põe onde nós nem pelo espaço, nem pelo tempo poderíamos estar. Então, ele aumenta muito as nossas perspectivas. E nos dá... É muito importante essa questão do aumentar o vocabulário, porque nós pensamos com palavras. É uma pena que hoje em dia todo mundo já sabe dizer que é legal. Seria muito melhor dizer é interessante, é intrigante, é curioso. Olha quanta coisa diferente a pessoa vai chamar de legal. É divertido, é estimulante. Só que intrigante, curioso, divertido, estimulante, animador, são coisas diferentes. Chamar tudo de legal é um empobrecimento. É voltar para o ping e para o pong. Hoje nós estamos nesse nível, o ping e o pong. Eu até sabe uma coisa que agora eu acostumei, mas me decepcionava um pouco. Alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, disseram que a gente ia ter um Instagram para o colégio. Aí eu entrava, estava escrito assim, sei lá, 16 comentários. Eu falava, que bom, deixa eu ver o que as pessoas comentaram. Aí entrava lá. Tinha comentário coisa nenhuma, tinha os coraçõezinhos, tinha uns negocinhos, tinha... As pessoas não falam mais, elas usam emojis. Mas é verdade, as pessoas não falam mais, elas só põem figurinha. É raro. Gente que fala, é raro. É só figurinha. Isso é uma pena. Essa questão da leitura com os filhos também, principalmente no início, mas sempre, é um momento fundamental de convívio. Eu sempre digo para os pais lá do meu colégio, todo mundo tem que ter, perto da entrada da casa, um lugar para guardar o celular quando chega em casa. Porque se vocês ficam com o celular, vocês não ficam com os filhos de vocês. E é verdade, eu sei que é difícil largar o celular. Mas as crianças ficam largadas por causa do celular. Você está conversando com o mundo, menos com o teu filho. E se seu filho não está acostumado a conversar com você, não vai ser no dia que o colega oferecer a droga que ele vai conversar. Ele vai contar se ele estiver acostumado que todo dia vocês conversam e você pergunta e ele te conta o que aconteceu. Mas se você não tem essa... Isso vai desde que ele é pequenininho, quando ele não está prevenido para não te contar as coisas. Se isso não vira o hábito da família, não é depois que vai virar.
Então, esse momento de leitura também, sabe por quê? Porque é lendo o livro que vocês vão poder tratar das grandes questões da vida. Normalmente em casa você conversa de me passa o azeite. Não é? Na mesa. Fica quieto, menino, come de boca fechada. Não é. Ninguém conversa com as crianças assuntos intelectuais durante o almoço. É muito difícil. Eu tive uma infância privilegiada, eu considero, porque papai e mamãe conversavam muito um com o outro. E a gente ficava ouvindo. Mas tem casais que nem isso acontece. Eu não sei exatamente por que acho que meu pai e minha mãe ambos eram muito conversadores. E meu pai e minha mãe, eles tinham muita conexão. Eles vieram do mesmo lugar, eles viam o mundo muito do mesmo jeito. Eles tinham memórias comuns, então eles conversavam. Eu me lembro assim, depois de deitada na cama, ainda escutar eles conversando no quarto. Eles conversavam o tempo inteiro. E eu considero que isso foi um grande bem para nós. Porque, de fato, a gente conhecia a vida dos meus pais, mesmo de quando eles eram pequenos, porque eles comentavam as coisas, sabe? Eu sabia todas as histórias da terra deles. Eles se contavam mutuamente também o tempo inteiro. E isso é uma grande vantagem. Voltando ao momento da leitura, isso meus pais não faziam com a gente. Papai me contava algumas histórias, ler com a gente ele nunca leu. Mas é nesse momento que você vai poder falar para o teu filho: nossa, você viu o que o menininho fez? Ele não devia ter feito isso, não é verdade, filho? O que você teria feito no lugar dele? A respeito das histórias, que podem ser quaisquer, não é? Assim, que vão acontecer coisas que não acontecem na vida cotidiana. É que você pode conversar com seus filhos sobre coisas mais importantes. Então, a criança, com os livros, ela pode adquirir conhecimento do mundo, conhecimento dos outros e conhecimento de Deus. Então, é muito importante que vocês leiam com eles. Ler o quê? Bom, primeira coisa, histórias bem escritas e bem ilustradas. Tomem cuidado com vulgaridade. Eu aprendi com uma professora francesa que abriu um monte de escolas católicas tradicionais na França, chamada Lucie Canet, que aquilo que está usado com o uso do banheiro é a primeira porta da impureza. E é verdade que está usado com o uso do banheiro é a primeira porta da impureza. As crianças pequenas vão rir dessas coisas como se ri de uma piada indecente. E hoje em dia é cheio de livro de criança que vai por aí. Que tem assim essas prosaísmos, sabe, ligados ao uso do banheiro. É sempre melhor ensinar as crianças a serem delicadas nessa matéria. Lá na escola a gente fala assim: você não precisa falar o que você vai fazer no banheiro, meu amor. Você diz: eu posso ir ao banheiro? Eu preciso ir ao banheiro. Porque a Lucie Canet, ela tem razão. É a primeira porta da impureza. Então, sejam bem delicados, prestem bem atenção nos livros, banam essas coisas prosaicas, devem ser banidas. Procurem livros que tenham ilustrações bonitas, porque é outro horror de hoje em dia. Umas ilustrações super feias, mal desenhadas, uns desenhos feios. Procurem coisas que tenham ilustrações boas, bonitas, claras, que ajudem as crianças a formar o gosto. O tema, de preferência temas formativos e adequados à idade da criança. Prestem atenção em temas que conectem a criança à realidade. Essas pessoas que defendem os livros do Tolkien, falam: não, eu conheço até um padre até um bom padre, coitado, mas ele falou essa besteira. Muitas vezes o mito é a única maneira de expressar as realidades superiores.
Mentira. Quem é que mais soube expressar as realidades superiores? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa algum mito? Olhai os lírios do campo. O reino do céu é semelhante à mulher que perdeu a dracma. Um homem tinha 2 filhos. Nosso Senhor, para expressar as verdades superiores, ele cria ficções. Cria. Baseadas em quê? Na realidade. Porque Deus criou o mundo para a gente entender. O melhor jeito de expressar as realidades superiores é através das coisas do mundo. Então, procurem esse tipo de narrativa, coisas que não sobreexcitem a imaginação das crianças. Santa Teresa de Jesus dizia que a imaginação é a louca da casa. A louca da casa, você toma cuidado para ela ficar contida, não é verdade? Para ela não prejudicar nem a si mesma, nem aos outros. Não é? Não pode dar todo o poder à louca da casa. E um outro conselho que eu dou para vocês, para a gente terminar, procurem não ler só ficção. Sabe, tem lá, sei lá, a biografia do Bach, quando ele era menino. O que são as montanhas? Eu ganhei um quando eu tinha 10 anos, que era os insetos. Eram 2 crianças que saíam para o jardim e começavam a colecionar insetos. E aí tinha lá as explicações, não sei, não lembro mais. Tinham 6 pernas, não sei, tinham 8 pernas, não sei o que mais. Foi interessante. Quando eu era menina, tinha uma coisa que vendia na banca de jornal, que não era boa, não é boa doutrina. Chamava-se Conhecer, era uma enciclopédia. Vendia um fascículo cada semana e depois, a senhora deve ter conhecido, aí depois a gente encadernava, virava uma enciclopédia, né? Eu não via a hora que chegava, acho que era terça-feira, e aí eu lia o fascículo inteiro da enciclopédia. Era uma doutrina, eu me lembro assim que tinha coisas evolucionistas, não era, mas de uma certa maneira foi bom. Eu aprendi um monte de coisas. Eu li a enciclopédia inteira. Como chegava uma por semana, eu li a enciclopédia inteira. Talvez, eu não sei, tem uma coisa que chama o quê? Super interessante. Pode ser que tenha algumas coisas que vale a pena ler com as crianças. É bom, sabe, coisas de ciências, mas tem que ser sempre adaptado à idade da criança. Mas é bom acostumá-los a se interessar pela realidade também. Gente, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta de como é que a gente pode modificar essa questão com crianças que já estão maiores, que foram introduzidas com esse tipo de tecnologia. Vai comprando bons livros para E eles. que tem em casa. Não, eu já estava aqui pensando, se ele em casa faz uma limpa, né? Então, mas a questão é, porque, claro, é autoridade de pai e mãe. Eu posso simplesmente chegar e dizer, olha, não vai mais ler, acabou. Mas, pelo menos, eu acho que... Melhor A explicar. questão da explicação. Isso, só vai falar para eles, olha filho, mamãe aprendeu umas coisas interessantes, sabe o que eu percebi? Que esses livros não são bons para vocês. Eu acho que para as crianças pequenas, até determinada idade, eu acho que eu saberia até algumas coisas de literatura. Mas, por exemplo, para a menina dela que está ali, pré-adolescente, já adolescente, que literatura a gente... Não é fácil, viu, querida? Coisa boa, eu não conheço. Eu sei que, por exemplo, tem... Não foi muito animador. É verdade, eu não conheço. Assim, uma coisa que eu falo, nossa, olha, é maravilhoso, é perfeito. Eu acho, por exemplo, que dá muito bem para ler a Laura Ingalls. Elas já leram? Uma Casa na Floresta. O que é? Uma menininha americana, são histórias reais, é a história da vida dela, no tempo dos pioneiros, eles indo para o oeste e tudo. Qual é o senão? Eles são protestantes. Mas são histórias super bem escritas.
E é muito interessante assim, porque ela conta como que o pai dela fez a casa de tronco de madeira. E ela conta, mas é agradável de ler. As histórias são muito interessantes. Assim, tem um, por exemplo, que é o Jovem Fazendeiro. Tem um dia que eles vão na festa do 4 de julho na cidade. E aí, o menino tá com os coleguinhas tal, e tem um menino que tá com uma moeda e fala: eu vou comprar limonada para vocês, e você não tem, né, uma moeda. Ele fala: não, eu sabia que seu pai não te dava uma moeda. E o menino fica meio assim e tal. O pai dele era uma pessoa que tinha bastante recurso também. E ele vai lá perto do pai dele, o pai dele está conversando com um amigo, ele espera, e ele pergunta: pai, o senhor me daria uma moeda? Ele falou: posso te dar, filho. Por quê? Ele falou: porque o fulaninho falou que o senhor não me daria, que eu não teria, tal, não sei o quê. Ele falou: entendi. Você queria pagar uma limonada para os teus amigos, é isso? Ele falou: olha, filho, aí ele dá uma moeda muito maior do que o menino pediu. Ele fala para ele: olha, eu vou te dar esta moeda aqui. Você pode, se você quiser ir lá, pagar para todo mundo. Um pouco assim, mostrar. Mas com isso aqui, filho, dá para comprar um filhote de porco. Dá para você comprar um porquinho. Se você comprar um porquinho, você vai levar lá para casa, você vai alimentar. O ano que vem você pode vendê-lo por tanto. Eu quero que você faça o que você quiser. Você pensa e decide o que você vai fazer. E aí menino vai lá, conversa com os colegas, chega lá, o outro fala: ele não te deu, né? Tipo que ele fala assim: ele não te deu, né, 10 reais. E ele fala: não me deu 100. E ele fala: mas eu não vou querer limonada, não, eu vou comprar um porquinho. E aí ele vai comprar um porquinho. Então tem essas situações assim, sabe? Interessante isso, porque Repetir, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, graça plena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Plácido. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.